Eu falei assim, caramba, mano. Ô Danilo, aconteceu debaixo do seu nariz e você não fez nada. Eu tenho que ser branca, rica, eu tenho que ser o quê pra você me defender? A sua comoção é seletiva? Como é que é? O Otávio Mesquita, que foi inconveniente, fez uma brincadeira idiota. A Juliana, que se sentiu lesada, eles que se viram, não tem nada a ver com isso. Mas aí a Juliana me citou nominalmente e me fez, de certa maneira, fez acusação. É uma acusação que ela faz e é completamente mentira o que ela falou. É que eu vou mostrar conversas particulares, eu vou mostrar conversa telefônica que mostra que tem muita incoerência no que a Juliana diz, pelo menos quando ela diz a meu respeito. E os bastidores de duas grandes emissoras de TV do país estão pegando fogo. São dois escândalos gigantescos que têm tomado a atenção e os holofotes nas últimas semanas. O primeiro é o caso Juliana, ex-assistente de palco do programa De Noite. Ela fez uma acusação contra Otávio Mesquita e depois essa acusação tomou outros contornos que dão a entender que a situação não se passa de mero oportunismo. E do outro lado tem Cauã Raymond, o cara que foi conhecido e visto como galão durante muitos anos, agora está sendo fritado por um movimento feminista que visa minar a existência do homem na dramaturgia brasileira. São dois casos extremamente complexos, mas vocês já sabem, né? Depois da vinheta eu conto tudo. Olá, amigõezões e amigõezonas mais queridos desse canal. É um prazer ter você aqui mais uma vez comigo. Já queria pedir para você deixar o seu like e também, se tiver a opção para você, que você possa hypar esse vídeo, pois o hype ajuda muito o canal para que outras pessoas também conheçam o meu trabalho. Bom, minha gente, a gente vai falar primeiro do caso da Juliana Oliveira, ex-assistente de palco lá do programa De Noite. O 7º DP de polícia de Osasco resolveu abrir um inquérito para investigar a acusação do suposto Juliana diz ter sofrido por Otávio Mesquita. A promotora diz que existem elementos que precisam ser investigados de perto para ver se realmente existe dolo ou não. Em contrapartida, o Otávio Mesquita também resolveu processar a Juliana por denunciação caluniosa e ele pede uma indenização de R$50 mil. Mas, minha gente, o que parecia já estar uma história bem estranha ficou ainda pior. A Juliana resolveu fazer uma declaração. E nessa declaração, ela não explanou somente o Otávio Mesquita, mas ela fez fortes acusações a Danilo Gentili, o apresentador do programa De Noite, e o cara a quem era o seu amigo e estendeu a mão. Juliana disse que talvez se ela fosse branca e rica, o Danilo teria a ajudado, dizendo que o Danilo e o João Mesquita, o diretor do programa, deixaram ela na mão no momento em que ela mais precisou. Quem disse que eu não reclamei? Eu reclamei sim, com Danilo Gentili, com meu diretor, com a minha produção. Eu falei que esse cara tinha passado do ponto. Eu expliquei isso, eu falei isso para o meu apresentador, para o meu diretor e para minha produção. Eu falei assim, caramba, mano. Ô Danilo, aconteceu debaixo do seu nariz e você não fez nada. Eu tenho que ser branca, rica, eu tenho que ser o quê para você me defender? A sua comoção é seletiva? Como é que é? Só que, minha gente, como toda história tem dois lados, o Danilo Gentili resolveu se pronunciar. Ele tinha se mantido em silêncio até então, pois ele disse que a briga era entre Juliana e entre Otávio Mesquita e que ele não iria se meter. Só que depois que ele teve o nome citado no meio dessa treta aí, ele resolveu falar tudo, minha gente. E o melhor, ele provou através de áudios e ligações telefônicas que ele estava sim de fato falando a verdade. Bom, a gente precisa entender toda a ordem cronológica disso para ver o que o Danilo falou. O vídeo dele teve mais de 40 minutos, lógico que eu não posso colocar o vídeo inteiro aqui, mas a gente vai juntos rever as principais partes da defesa do Danilo e sobre tudo que ele tem para falar sobre esse assunto.
O Otávio Mesquita, que foi inconveniente, fez uma brincadeira idiota. A Juliana, que se sentiu lesada, eles que se viram, não tem nada a ver com isso. Mas aí a Juliana me citou nominalmente. E me fez, de certa maneira, fez acusação. É uma acusação que ela faz. E é completamente mentira o que ela falou. O que acontece, que a Juliana falou no último vídeo dela, é que ela ignora alguns fatos da linha do tempo que fazem toda a diferença para a narrativa que ela está contando, tá bom? E o que eu vou mostrar agora é que eu vou mostrar conversas particulares, eu vou mostrar conversa telefônica, que mostra que tem muita incoerência no que a Juliana diz, pelo menos quando ela diz a meu respeito. Bom, minha gente, para começar, o episódio aconteceu no ano de 2016. Segundo Danilo, o Otávio Mesquita foi fazer uma participação no programa. Eles ensaiaram antes como de fato o Otávio teria que descer do palco para que Juliana ajudasse a soltá-lo de todas aquelas coisas e aquela capa que estava prendendo ele, né? O Danilo confessa que o Otávio Mesquita passou dos limites na brincadeira, mas ele disse que estava olhando por um ângulo e não entendeu nada demais naquele assunto, a não ser, segundo as palavras dele, um velho idiota querendo fazer gracinhas. E ele desceu, e eu confesso que eu não estava forçando para rir. Porque quando você vê um velho xarope de Batman descendo de uma corda, eu comecei a achar divertido. Eu falei, tá bom, o Otávio Mesquita sendo Otávio Mesquita e achei divertida a brincadeira e me empolguei, entrei na brincadeira e ele desceu, tá? E ele passa a mão no meu pau. Ele me bolina. Do ângulo que eu tô, o vídeo tá na internet. Do ângulo que eu tô vendo um velho com uma capa fingindo, fazendo as idiotices dele, que eu particular... Quando você vê um velho desse na tua frente, você fala, velho, porra, tá bom, vai, olha o xarope. Olha o xarope fazendo merda. Eu me diverti, eu dei risada na hora. E ele vai mexendo a mão na Juliana, do ângulo que eu tô, tem uma capa, tem movimento, tem um monte de mão, ele vira, pega no meu pau. Quando ele pega no meu pau, eu penso, olha lá, o Otávio Mesquita sendo idiota, sendo Otávio Mesquita de novo. O Danilo ainda disse que por ter visto Juliana gravando com Otávio Mesquita lá no Clube das Mulheres, simulando um ato junto com Otávio, ele pensou que os dois tinham intimidade para fazer esse tipo de brincadeira. Ele falou que naquele dia todos foram embora para casa após a gravação e nunca mais se falou desse assunto. Ou melhor, até então esse assunto tinha ficado morto. O que acontece? Na minha cabeça ali na hora, como poucos meses antes a Juliana estava fazendo uma matéria com Otávio Mesquita no Clube das Mulheres, se esfregando nele, simulando cenas picantes, eu entendi que eles têm tal liberdade para isso. Se eu tivesse entendido qualquer coisa diferente disso, eu teria parado o programa na hora. E não teria nem ido pro ar. O fato de estar no ar desde 2015 até hoje mostra que nenhum de nós achamos que tinha alguma coisa errada, e eu vou explicar toda a ordem do negócio. Porém, no ano de 2020, Dani Calabresa fez as falsas acusações contra Márcios Mellen. A Juliana viu aquilo e resolveu entrar em contato com Danilo Gentili para dizer que ela também se sentiu violada e achou que o que o Otávio Mesquita fez com ela havia sido um crime. O Danilo então, minha gente, resolveu conversar com Juliana através de áudios, deu total apoio para ela e disse que ele iria em frente nessa denúncia. Falou que se ela se sentiu de alguma forma violada, que os dois fizessem uma denúncia na polícia, no RH da SBT e solicitassem uma perícia das imagens. Juliana, o tempo todo, disse que não queria que nada disso fosse feito. Eu não acho que você tem que deixar pra lá. Eu acho que se te incomodou, se você se sentiu de alguma maneira prejudicada, a gente tem que levar isso pra frente, certo? Tem que tentar ressarcir. Em nenhum momento o seu papel lá é fazer alguma coisa ou ficar chateada, desconfortável. A gente constrói as coisas lá pra todo mundo se divertir, você sabe disso. E às vezes a gente fica lá no ambiente onde eu tô xingando o Roger, aí xinga o Murilo, xinga o Léo, tudo na brincadeira. Aí eu brinco com o Diguinho brinca comigo de volta, você vê que os caras fazem comigo, tira minha roupa, põe lá, me dá banho de água de sardinha, aí vai o Murilo tomar tapa de anão, entendeu? E às vezes a gente acha que tá todo mundo no mesmo espírito. Ninguém tá fazendo nada
Ninguém tá fazendo nada pra deixar o outro mal. A gente é tudo comediante e tá lá brincando. Você sabe que nos bastidores todo mundo respeita todo mundo. Eu jamais permitiria uma coisa assim no bastidor. Eu jamais faria isso. Eu sempre tento deixar todo mundo confortável. E esse dia do Otávio Mesquita, quando eu me lembro que ele desceu da corda mexendo as mãos, você tá falando do peito duro, eu lembro agora que você falou, porque pra mim foi uma coisa assim, foi mais uma das muitas besteiras que a gente faz no programa que eu jamais poderia imaginar que tinha te magoado, te entristecido. Depois, quando você disse que ele passou a mão e você teria te assediado, eu falei, Juliana, é meio estranho, tinha 7 câmeras ligadas, eu não vi ele fazer isso. Eu não vi. Pra mim era tudo parte do show, entendeu? Não tem porquê eu... Aquilo lá é um programa de comédia, não é um... Enfim, a câmera tá ligada, é uma brincadeira, igual Pânico. Não acho que o que acontece lá é verdade, entendeu? Verdade é o bastidor, e no bastidor todo mundo se respeita. Agora, se isso de alguma maneira tá te fazendo mal, tá te trazendo coisa negativa, eu acho que a gente tem que tratar, a gente tem que ir atrás, tem que esclarecer, tem que ver o que você quer pra ficar confortável. Não tem por que encobrir e nem deixar pra lá. Eu vou falar com o João pra gente entender. Eu realmente, até este momento de agora, eu tinha entendido que foi uma coisa que rolou na hora da entrevista, como rolam muitas outras. Ontem eu tava dando soco, ontem passou a entrevista que foi entrevistado lá, eu comecei a dar soco nele. Entendeu? E o cara tava lá. Pra mim foi uma das muitas maluquices que acontece no programa. Eu não achei que fosse uma coisa que tivesse trazido algum trauma ou cicatriz, entende? Pra mim foi... O Otávio Mesquita desceu, fez aquelas coisas de idiota, de tiozão imbecil dele, tocou a entrevista e mandou bala, e mandamos bala, entendeu? Não entendi que foi um assédio, uma perseguição, um abuso contra você. Eu até entendi que por acidente ou por brincadeira intencional foi uma brincadeira ou um acidente que você não gostou. Isso eu tinha entendido. E na época eu falei, você quer ir atrás? Você falou igual tá falando agora. Não quero mexer com isso. Então eu tinha entendido que você entendeu. Foi igual o Murilo quando tomou tapa do anão. Falou assim, vai tomar no cu, fiquei puto com essa brincadeira aí. Passou um dia, ele não ligou mais e tava tudo bem. Eu entendi que tava assim. Jamais entendi que foi uma cicatriz ou um trauma na sua vida. Agora, se foi, eu acho que a gente tem que ir atrás e resolver, porque o importante é você ficar bem. Você não pode você não pode ficar engolindo coisa que te deixa mal, entende? Eu acho que eu vou falar com o João e vamos conversar e tentar resolver isso. Da maneira que você fique completamente satisfeita. E se quiser, chama esse porra de seu Otávio Mesquita do caralho aí. E, porra, mas esse cara também é um bosta, né? A gente chama ele e vê o que... Enfim, vamos pensar. O importante é que eu não acho que você tem que ficar com peso, entendeu? O Danilo e o diretor João Mesquita acolhem a Juliana. E o Danilo, inclusive, expôs uma ligação telefônica que os três fizeram juntos para provar que, de fato, ela recebeu toda a assistência possível do Danilo Gentili e do diretor João Mesquita. Oi. Oi, Danilo. Tô na conversa aqui. Oi, cara. E aí? Eu tô falando com a Ju aqui sobre o dia mesmo da situação. Ela tava falando com ela no WhatsApp agora. E aí? E aí que o grande lance foi a Dani, onde eu tô olhando, eu tô vendo coisas dela, tal, e aí me deu gatilho, foi isso. Eu não sabia que eu tinha essa mágoa toda, nem eu sabia. E sinceramente, eu não vejo porquê. Assim, eu tô um pouco confusa. Tipo, se eu for levar isso adiante, certeza, porque a mulher dele tava lá no dia. Tava a mulher Então, do dia, né? certeza que ele ia falar, você acha que eu ia abusar dessa menina na frente das câmeras? Olha pra minha cara, sabe? Esse discurso ia rolar, certeza, da defesa dele. Não, E sim, sinceramente, sim, eu não quero nada desse homem. Não, nada, sim, nada. Esse discurso ia rolar, claro, mas foi a primeira coisa que eu me falei, a esposa dele tava lá, as câmeras ligadas, 300 pessoas na plateia. Eu não vi. E rolou um ensaio antes. E nesse ensaio foi muito tranquilo. Aí chegou na hora, ele passou a mão em mim e depois voltou a me chamar pra falar que o meu peitinho era duro. Isso foi muito humilhante. E eu não sabia que eu tinha mágoa até eu ver todo mundo apoiando a Dani. Eu não sei que ligação foi essa, só que me deu um puta gatilho. Foi isso. Bom, eu acho o seguinte, a gente tem que ser prático, certo? O que a gente faz pra resolver? Porque você não pode ficar magoada. O importante é que você fique bem e se sinta bem. Então a gente tem que Mas eu não tomar quero alguma estar atitude pra diante isso, pra da essas coisas justiça pra esse melhorarem. cara. Mas a gente precisa fazer alguma coisa pra você se sentir bem, pra você se sentir, que foi justiçado. Ô, Juju,
peraí, primeira coisa. Isso ainda te incomoda até hoje, a gente vai levar pra frente, tá? Eu não vou deixar isso passar, eu não vou deixar você achar que você não tem poder ou não tem voz, e muito mais que isso, foi assediada, entendeu? Eu pra concordo mim, com o João. Você sabe. Isso eu acho que não pode acontecer, não pode acontecer. Porque, Mas assim, Mas se isso for levar pra frente, eu não quero nada desse homem. Eu não quero dinheiro. Eu não quero que isso venha a público, por mais que foi. Eu não quero nada. Eu só fiquei magoada. É só isso. Então, Juju, então é o seguinte, óbvio, a primeira coisa pra mim também é a sua cabeça, a sua saúde mental, sua saúde psicológica. Mas eu não posso deixar que primeiro, que você se sinta assediada, segundo, que você sinta que você não tem poder ou você é qualquer coisa dentro do nosso programa. Não, o Danilo, ele não sabia. João, você falou exatamente a mesma coisa que eu falei pra ela, em particular no WhatsApp. É que vocês não tinham noção do que eu tinha passado, porque eu nunca falei. Nada, eu não reparei no que aconteceu. Eu tava do lado e pra mim o que eu vi Só foi que um velho cair da corda e maior- ficar mexendo a mão, entendeu? O abuso maior foi que tava a mulher, o filho e as câmeras. O que eu posso falar? Ele vai falar, imagina. Mas calma aí, Eu quero calma que aí. essa menina- Mas calma aí, Juliana. Aqui a gente tem uma coisa a nosso favor. Se tava as câmeras, a gente tem as imagens. Se a gente tem as imagens, vamos mandar para uma perícia. É isso que a gente tá falando, Ju, assim... Tem a imagem ou foi cortada? Ele falando do meu peitinho duro. Não, eu acabei de assistir, Ju. Quando a Nina falou que você tava assim, eu fui assistir de novo pra ver a cena. Ele fala assim, sem querer eu peguei no peito da Juliana, acho que até fala assim, me desculpa, sem querer eu peguei no seu peito, mas uma coisa eu tenho pra falar, entendeu? O seu peitinho pelo menos é duro. Ele fala isso sim, e não foi cortado, tá? Não foi sem querer. Tudo, Ju, se você acha que não foi sem querer, a conversa acabou aqui entre a gente vai chegar e vai resolver isso no SBT, porque você não pode sentir isso. Exatamente, é isso mesmo. Eu não posso falar que foi sem querer, o Danilo não pode, quem pode falar foi você. Se você acha que foi, cara, a gente vai estar do seu lado. Independente de quem seja o Otávio, independente disso. Mas eu não quero nada dele. O que pode acontecer se isso for na justiça? Ele me pedir desculpa em público? Não, mas calma, Juliana, calma. Alguma coisa você quer, justiça. A gente vai atrás de justiça. Ué, se ele fez isso e a gente entra na justiça, a gente compra uma briga, e se ele te pedir desculpa, é pouco, entendeu? É pouco pelo que ele fez. Mas eu não quero mexer com esse cara, entendeu? Foi só um desabafo e foi muito bom. Alô? Juliana se recusou a denunciar o Otávio Mesquita formalmente. Ela pediu que apenas ele nunca mais pisasse no programa. O Danilo conta que comprou a briga da Juliana e proibiu que o Otávio Mesquita entrasse nos estúdios do programa de noite. O Danilo ainda conta, minha gente, que a Juliana sempre teve algumas brincadeiras com ele, mas que ele nunca revidou. Ele disse que ela adorava enfiar o dedo lá no buraco negro dele, sabe? Direto enfiando o dedo lá no toba dele. E ele falou que nunca revidou isso e que achava que isso era uma brincadeira, apesar de ser chata. Assim como eu também não acho que a Juliana me estuprando sem o meu consentimento. Ela enfiou o dedo no meu cu. Eu entendo que são brincadeiras. Brincadeiras que eu não fiz com a Juliana. Brincadeiras que eu não fiz com o Otávio Mesquita. Bom, minha gente, mas o mais importante de tudo isso é que o Danilo conseguiu provar tudo o que ele disse. Ele guardou todos os áudios da época e também, o mais importante, uma ligação telefônica que ele fez com Juliana e com João Mesquita. Vale lembrar também que mesmo Juliana se negando a fazer a denúncia, o Danilo mandou um e-mail para o seu advogado falando que ele queria fazer a denúncia no lugar dela. O advogado dele disse que ele não poderia fazer isso, que ele tinha que respeitar a vontade dela sendo amigo dele. O Danilo diz que em tudo isso ele vê que não houve o estu, como ela diz que houve. Apenas uma brincadeira de mau gosto, chata. E se ela se sentiu mal com essa brincadeira, ela tinha todo o direito de sim fazer a denúncia. Mas ela não fez. Ele disse que a Juliana já estava de saco cheio do programa de noite, não queria mais ficar no programa. E aí ela pediu para sair, ela saiu do centro de custo do programa de noite e passou para o centro de custo do SBT.
ela começou a fazer participações ali no programa Silvio Santos, no Jogo dos Pontinhos e no programa Chega Mais. Teve um corte na emissora e ela infelizmente não tinha destaque em nenhum programa mais, acabou sendo demitida. E só depois disso ela resolveu tornar essa denúncia pública. Mas o que deixou o Danilo mais triste foi o fato da traição. Juliana era sua amiga pessoal antes de ser uma funcionária. Ele prestou todo tipo de ajuda possível para que ela fizesse a denúncia. E ela não quis fazer. E depois que ela saiu do SBT, ela fez a denúncia e ainda disse que o Danilo não fez nada por ela. Minha gente, essa é uma das maiores histórias de ingratidão que eu já vi na minha vida no meio artístico. E olha aqui, ó, isso tem aos montes. Ela teria que ter um pouquinho mais de gratidão, né? Ela falar que ele não quis ajudar ela, porque ela não era branca nem rica, pegou muito mal. Se a credibilidade da Juliana já estava lá embaixo, depois desse vídeo, com todas as provas do Danilo, certamente o pouquinho de credibilidade que ela tinha foi totalmente pro ralo. Bom, minha gente, vamos esperar agora as cenas dos próximos capítulos para ver o que vai dar essa história aí, né? Bom, se no SBT tá dando todo esse escândalo, na Globo não é diferente. O Cauã Raymond, que até uns dias atrás era um galão, agora, minha gente, virou o terror das feminazes da emissora. Bom, a treta começou da seguinte maneira. O Cauã Raymond teria se incomodado com a atuação de centavos da atriz Bela Campos e foi falar com a direção da emissora para que ela fizesse mais ensaios, para que ela treinasse mais, para que as cenas não demorassem tanto. A Bela Campos ficou sabendo disso. E aí os dois se trombaram lá no estacionamento do Projac. Dizem que a Bela foi pra cima dele. E aí, seu atorzinho de meia tigela? Metendo o dedo na cara deles, que foi bem assim. Você tá falando que eu não sei atuar? Quem é você pra falar da minha atuação? Hein? Seu galãozinho de merda. Eu vou socar tua cara. Você pensa que você é quem pra falar de mim? Eu sou maravilhosa. Eu sou a melhor atriz da atualidade da Rede Globo. E eu sou feminazi. E ninguém nunca vai dizer o que eu tenho e o que eu não tenho que fazer. O Cauã teria pedido desculpas pra ela no estacionamento. Diz que não foi a intenção dele magoar. Ele só queria que as cenas ocorressem de uma maneira mais fluida. Os dois teriam se abraçado e se perdoado, fizeram as pazes ali mesmo no estacionamento. Mas, minha gente, semanas depois, a Bela simplesmente virou a cara pro Cauã. E os dois tinham cenas calientes de enhanhamento na novela. Ele interpreta o César e ela Maria de Fátima. Ela se recusou a deitar na mesma cama que ele e fazer as cenas. O diretor Paulo Silvestrini e a feminazi, autora da novela, Manuela Dias, resolveram, minha gente, afastar os dois e cancelar todas as gravações naquele momento, até que os ânimos abafassem ali e ficassem tudo quietinho. A Bela teria se incomodado porque diz que desde o início da novela o Cauã fica dirigindo ela e mostrando as marcações de cena. Ela falou que ela é igual mulher grávida. Todo mundo quer dar conselhos, mas ela faz apenas o que ela quer. E o diretor Paulo Silvestrini diz que não se meteu nessa treta toda, pois ele tem medo de ser acusado de assédio por parte dela. Então deixa a atriz fazer o que ela quiser, deixa ela ser a nova Jade Picona, não vou falar nada, porque se eu falar da treta, o Cauã resolveu falar e ó... Minha gente, mas depois disso entrou o movimento, mexeu com uma, mexeu com todas... Acabou com tudo, tá todo mundo esculhambando o Cauã e estão tentando fazer dele o novo Zé Maier da Rede Globo de televisão. Inclusive a sua ex-mulher ressentida, Mariana Goldfarb, resolveu postar uma indireta nas redes sociais pro ex-marido. Tudo que eu falei sobre misoginia, machismo, violência está vindo à tona. Hahaha. Mas, minha gente, se já tava mal pro Cauã, se já tava desconfortável gravar essa novela, que o nome da novela é Vale Tudo, mas não tá valendo nada, porque a audiência também tá de centavos, minha gente. Tá na casa dos 20 pontos. Tá feio o negócio ali. Ele arrumou uma outra treta em cena, com o ator Humberto Carrão. Dizem que o Humberto Carrão, minha gente, é apaziguador, só que ele vai sempre ali pra um lado meio feminista, porque ele é feminista, sabe? Não vê quem tá certo e quem tá errado, sempre ao lado da mulher, dependendo se ela tá errada, sabe? E a gente, vai ter gente que vai falar que eu sou machista, mas quem me acompanha há mais tempo sabe. Quando a mulher tem razão, eu sempre fico do lado da mulher, desde que ela tenha razão. Quando não tem, eu não passo pano pra ninguém. Vocês sabem disso, né? Aí diz que o Humberto tem mania de conversar tocando nos outros, sabe? Pegando.
e pega daqui, pega dali pra falar. E o Cauã tava se irritando com isso. Direto, o Descoberto tava pegando no braço dele, pegando nas pernas dele. E aí o Cauã falou pra ele: se você me tocar de novo, eu quebro seus dentes. E aí, minha gente, os dois quase foram às vias de fato por conta disso. Olha só, minha gente, a treta que tá dando nisso aí. Bom, de fato, estão tentando fazer com o Cauã Raymond aquilo que já fizeram com o Zé Maier no passado. Estão dizendo que o contrato dele talvez nem seja renovado com a Globo após essa novela. Minha gente, mais um homem sendo colocado na berlinda, tendo sua vida e reputação destruída por um movimento que só visa destruir as pessoas, que não prega a igualdade, minha gente, prega a soberania. Bom, quem perde é a Globo, né? As novelas estão cada vez piores, a audiência está definhando cada vez mais e o público cada vez mais tem se afastado da emissora, né? Eu mesmo não assisto Globo, ó. Bom, minha gente, fato é que o bicho tá pegando na Globo, tá pegando no SBT e tá ficando a história cada vez mais cascuda. Bom, de que lado vocês estão nessa história, minha gente? Do Danilo e da Juliana, quem vocês acham que tem razão na história? E do Cauã Raymond? Vocês acham que ele pode ser esse monstro que estão dizendo que ele é agora, de um dia pra noite, minha gente? O que vocês pensam a respeito disso, hein? Deixa aí nos comentários, porque a sua opinião é muito importante aqui, eu sempre levo ela em consideração. Bom, minha gente, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Quero agradecer demais a sua companhia e frisar mais uma vez que sempre vem uns militontos me encher o saco. Não sou feminista, jamais você. Também não sou machista, eu busco sempre o equilíbrio, minha gente. E eu prefiro estar sempre do lado da verdade. Doa quem doer, tá bom? Bom, o vídeo vai ficando por aqui. Meu beijo para todo mundo. Que Jesus abençoe você, a sua casa. E que você seja abençoado onde quer que coloque a planta dos seus pés. Meu beijo e até amanhã.